Salve, salve pessoal, tudo certo? Chegando com uma edição especialíssima do Fast News e hoje eu vou explicar por que Mercedes e Aston Martin estão sofrendo tanto nesse começo de temporada 2021 da Fórmula 1 e por que esse tal de rake baixo impactou tanto o rendimento das equipes no começo desse ano. Afinal, o que é o tal do rake? Bom, tudo isso eu explico a partir de agora, mas antes, já deixa a curtida no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom galera, o rake é um conceito do carro da Fórmula 1 e só Mercedes e Aston Martin trabalham com o conceito de rake baixo, portanto a inclinação do carro de certa forma é inferior em relação à da concorrência, como é especialmente o caso da Red Bull. Eu vou explicar primeiro o que é o rake e depois eu entro nessas nuances de Mercedes e Aston Martin. Basicamente, o rake é o ângulo formado pela inclinação do carro em relação ao solo. Então, modelos que usam o rake alto possuem o bico mais próximo do asfalto e a traseira mais alta. É o caso da Red Bull, que trabalha dessa forma desde 2009 e se deu muito bem até 2013. Já Mercedes e Aston Martin, como dito, são os únicos dois times da Fórmula 1 atual que usam o rake baixo. Com isso, seus carros sofrem efeitos aerodinâmicos diferentes dos sentidos pelos outros modelos, especialmente em relação à pressão aerodinâmica, ou então o chamado downforce. Gente, mas essa discussão sobre rake aí tá longe de ser uma novidade na Fórmula 1 e o que a gente tem que ver é por que o regulamento de 2021 impactou tanto a Mercedes e Aston Martin e quais são as consequências desse impacto numa perspectiva prática, ou seja, o regulamento impacta de que forma o conceito dos dois carros e como tudo isso deixa a Mercedes um pouco em desvantagem em relação à Red Bull e a Aston um pouco atrás da concorrência na briga do pelotão intermediário. Em condições ideais e iguais entre as equipes, os carros com rake mais alto tenderiam a gerar mais pressão aerodinâmica, já que a altura da traseira tende a melhorar o funcionamento do difusor, que é muito importante para criar o chamado downforce. Entretanto, em 2020, Mercedes e Aston Martin não eram tão impactadas com isso, até porque tinham mais liberdade para trabalhar os elementos aerodinâmicos no assoalho. Além disso, a opção pelo rake baixo se deve ao fato de que os carros das equipes têm uma distância entre eixos maior, o que acabava contribuindo para o controle do fluxo de ar embaixo dos modelos. Em 2021, porém, as regras limitaram o desenvolvimento aerodinâmico do assoalho, por vários motivos, que vão dos pneus até o orçamento. Assim, quem saiu ganhando com essa simplificação foram as equipes com rake alto, como a Red Bull. Por outro lado, tanto Mercedes quanto Aston Martin perderam equilíbrio. Muito disso se deve ao fato de que, agora, o assoalho se tornou algo mais parecido com uma extensão do difusor. Pessoal, mas agora vocês vão dizer, mesmo com tudo isso, a Mercedes foi lá e venceu o GP do Bahrein com o Lewis Hamilton, enquanto a Aston Martin sofreu bastante com o Sebastian Vettel e o Lance Stroll teve que remar bem para conseguir um mísero pontinho. Por que então essa diferença entre Aston Martin e Mercedes? A grande diferença da Mercedes em relação a Aston Martin no GP do Bahrein foi o fato de que a equipe alemã conseguiu compensar a perda de pressão aerodinâmica com uma atualização na asa traseira. Além disso, o time germânico obviamente tem uma estrutura superior à da escuderia britânica, sem contar o fator Lewis Hamilton, cujo talento foi decisivo para o triunfo em Sakir. Aston Martin, por outro lado, tem mais dificuldades. Além de ser uma equipe inferior à Mercedes e de não ter encontrado uma solução aerodinâmica para diminuir o prejuízo no downforce, o time verde tem a concorrência de todos os rivais do pelotão intermediário. As flechas de prata, por outro lado, precisam se preocupar só com a Red Bull. Fora tudo isso, a má fase de Sebastian Vettel não ajuda em nada a antiga Racing Point. Galera, não é à toa que o chefe da Aston Martin, o Otmar Szafnauer, ele avisou já em 2020 que o regulamento de 2021 iria prejudicar tanto a Aston quanto a Mercedes. Inclusive, a gente tem alguns dados técnicos aí que mostram um pouquinho desse déficit das equipes em relação à concorrência, especialmente na comparação entre os tempos de qualificação do GP do Bahrein de 2020 e do GP do Bahrein de 2021. Vamos dar uma olhada. Como a gente pode perceber, a Mercedes e a Aston Martin foram os times com maior déficit em relação a 2020, exceto pela Haas, que praticamente não desenvolveu o carro de 2021. Aqui é importante destacar que todos os times perderam pressão aerodinâmica, por isso os tempos de todos são inferiores em relação aos do ano passado. A Mercedes e a Aston, porém, recuperaram menos downforce do que a concorrência, por isso começaram o ano em desvantagem. Entretanto, nada de tudo isso fará com que a Mercedes mude o conceito de seu carro, conforme explicou o chefe de engenharia da equipe, Andrew Shovlin. Abre aspas para ele.
Nós temos um carro com o qual podemos vencer o campeonato se tomarmos decisões inteligentes. Em relação ao rake, não há nada que possamos fazer neste momento. Não dá para levantar a traseira do carro em 3 centímetros e fazer tudo funcionar. Arruinaria a nossa temporada. Simplesmente não seria prático. Fecha aspas. Gente, tá aí portanto uma breve explicação sobre os motivos pelos quais Mercedes e Aston Martin estão sofrendo tanto nesse começo de temporada 2021 da Fórmula 1. O regulamento aerodinâmico de fato puniu um pouco essas duas equipes, mas agora eu quero a sua opinião. Mercedes e Aston Martin vão dar a volta por cima? A Mercedes vai conseguir superar a Red Bull aí nesse 2021? E a Aston consegue ali beliscar o top 3 de construtores nessa temporada? Deixe a opinião de vocês aqui na área de comentários, claro, além de deixar a curtida no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.